É inacreditável. O ministro Alexandre de Moraes é um absurdo o que ele fez. Agora assiste aqui comigo, junto comigo aqui, ao vídeo, para você também ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos e tirar suas conclusões aqui comigo. O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação. Eles acham que o IOF é o imposto para rico. Por quê? Porque o Sim. ele fala, não, isso é só coisa de rico. cartão. É isso mesmo ou não? Não, claro que não, né? Por quê? Porque o IOF, por exemplo, ele está nas operações de crédito. Então, se ele encarecer o crédito, você vai comprar um carro, por exemplo, uma empresa... Qualquer coisa tem que tenha... IOF, né? Então, se encarece... Qualquer operação financeira, eles cobram o IOF. IOF, exatamente. E o objetivo era zerar o IOF para entrar no OCDE. Isso. Porque os países participantes... OCDE é o quê? País bacana. Isso. O pensamento do Paulo Guedes e do Bolsonaro era colocar o Brasil no OCDE. Porque aí você não fica mais... Isso. Você não fica mais como... Você melhora a tua... Tem uma imagem, Isso, né, boa, uma imagem melhor perante ao mundo. Vamos então aqui direto ao ponto. Olha aqui o que saiu, olha aí. Exatamente isso. Eu estava lendo a decisão. O Alexandre de Moraes disse exatamente assim, palavras claras. O STF não sabe como resolver essa questão ainda. Exatamente isso. Eu, relator, Poder Judiciário, não tem como resolver. Por quê? Os argumentos do Congresso parecem válidos. Assiste razão ao Congresso. Os argumentos da AGU parecem válidos. Em razão disso, vamos resolver isso daqui como o Lula disse que uma guerra tem que ser resolvida, com cerveja. Foi exatamente isso que ele disse. Vamos marcar um churrasco, vamos centrar os 3 poderes e resolver. Olha só o que nós temos nesse panorama jurídico. Primeiro, o Poder Executivo vem e aumenta a alíquota do IOF. Só que o IOF não pode ser um tributo de arrecadação. Então você não pode usar o IOF para colocar mais dinheiro nos cofres públicos para depois converter esse dinheiro em corrupção e botar na tua pessoa física. Tá? Então você não pode usar o IOF para colocar mais dinheiro nos cofres públicos. O Congresso Nacional vem então e diz exatamente isso, ó. Embora o Poder Executivo Lula, o Poder Executivo, possa tratar de impostos, ele está utilizando o IOF para arrecadar, e isso não pode. Então o Congresso vai e derruba esse decreto do presidente. O nome disso é freios e contrapesos entre os poderes. Lula aumenta a alíquota do IOF, Congresso Nacional derruba o decreto do Lula, dizendo que era só para arrecadar. Perfeito. Como que tudo começa então a ir para o judiciário? O Lula, por meio da AGU, leva para o judiciário o seguinte, tá? Judiciário. Esse decreto legislativo, que é um decreto legislativo do Congresso, é inconstitucional. Porque o Poder Executivo é que tem a competência de aumentar ou não alíquotas. Eu que trato desse tema. E ele leva para o STF uma ação declaratória de constitucionalidade. E a AGU pede para o STF: declare a constitucionalidade do meu decreto Poder Executivo. Esse é um ponto. O Congresso Nacional, por sua vez, vem com uma ação direta de inconstitucionalidade também para o STF. Falando, STF, declare o decreto do Lula inconstitucional. Como que o Congresso faz isso? Por meio do PL. O partido PL faz uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI. Então o PL leva para o STF a discussão, para o STF derrubar, manter a derrubada ou declarar a derrubada de inconstitucionalidade do decreto do Lula. Perfeito? No meio do caminho aqui, como um avião, como um avião que pousa, a pica voadora, vem o PSOL e joga contra o Congresso. O PSOL fala: embora sejamos representantes do povo, nós somos contra a vontade popular.
O Congresso, é isso mesmo, o pessoal sai em defesa do Lula. O Congresso não pode derrubar o decreto do Lula. Aí então, diferente da ação da AGU e do PL, que foram para discutir decreto do Lula, o PSOL vem para discutir o decreto legislativo. O PSOL entra com uma ação contra o poder legislativo no STF e fala: poder legislativo, declare o decreto, poder judiciário, perdão, STF, declare inconstitucional o decreto do Congresso. STF declara inconstitucional a ação do povo. Declara inconstitucional o decreto legislativo. E tudo isso vai para o STF. Cai no colo do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes olha tudo isso e fala assim: opa, me parece que cada um tem sua razão de ser. Se a AGU estiver certa, que esse aumento da alíquota do IOF por meio do decreto do Poder Executivo for extrafiscal, ou seja, não tiver finalidade arrecadatória, o Lula poderia fazer. Se o Congresso Nacional tiver razão, tiver certo, que o Lula está utilizando esse decreto para arrecadar mais, ou seja, não tem uma finalidade social, mas tem uma finalidade arrecadatória, o Congresso também está certo. Se o PSOL tiver certo que, olha o argumento do PSOL, que o Congresso está fazendo política por meio de decreto legislativo, olha como o PSOL, o pior de tudo, no meio do caminho aqui, o pior de todos é o PSOL, tá? O pior de todos é o PSOL. O argumento do PSOL é o mais vazio, não tem argumentação jurídica, né? Aí o Alexandre de Moraes chega então e fala assim: pera lá, há um conflito entre poderes e os poderes, Alan, pega essa, e os poderes querem que o STF resolva. Olha só que coisa. Os poderes reconhecem por meio de suas ações que quem governa o Brasil é o STF. O Legislativo, por meio do PL, pede para o STF governar, e o Executivo, por meio da AGU, pede para o STF governar. O STF, então, vem e não decide. Foi isso que o Alexandre de Moraes fez, só para vocês entenderem. O Alexandre de Moraes não decidiu. Ele suspendeu tudo. Ele falou: discussão suspensa. Vamos para o intervalo. Foi isso que o STF falou. Vamos para o intervalo. E nesse intervalo a gente senta e vamos ter uma audiência de conciliação. Questão é a inovação do Poder Judiciário também. O Poder Judiciário também vem e inova porque não tem previsão legal dessa audiência de conciliação. Então vem um ativismo judicial. Olha só o erro dos poderes. Todo poder tem sua parcela de culpa aqui. O Brasil vive uma situação péssima. Péssima. O Poder Judiciário vem e termina com um problema, criando outro. Ativismo judicial. Cria lei. O Poder Judiciário vem e fala: audiência de conciliação entre os poderes. Será a primeira na história do Brasil. Poderes em audiência de conciliação no dia 15 de julho. É isso que vai acontecer. Lacombe, o resumo é exatamente esse. Foi isso que aconteceu. É uma loucura completa. Tirania total. Agora, quanto à questão do IOF, que é um imposto, como explicou o Chiquini, regulatório e não arrecadatório, o próprio governo entregou que a intenção sempre foi tirar mais dinheiro do bolso dos pagadores de impostos. Isso está muito claro. Por si só, isso já nos leva a definir o decreto presidencial que aumentou o IOF como inconstitucional. Então, acho que quanto a isso não tem muita discussão. Né? Não tem muita discussão. Agora, que situação, né? Turma, pelo amor de Deus, gente. Eles estão preparando o que eles estão querendo há muito tempo. O tal do parlamentarismo presidencialista. Porque dos três poderes... Que a gente já viu que nem isso vai ser, né? Nem isso vai ser. Vai ser o poder, o século XXI não é o século do judiciário? Então a gente não vai estar vivo aqui quando deixar de ser, né? Não. Dos três poderes, eles estão querendo colocar decisão no poder que ninguém elegeu. É isso. Exatamente. É verdade. Exatamente. Dos três poderes. Ou seja, quanto menos interferência do povo, melhor. Exato. Nossa, exatamente. Esse é o ponto. É isso que eles querem. Quanto menos interferência popular, melhor. Essa é a democracia deles. E um partido quer isso. O pessoal quer isso. O pessoal quer menos poder do povo. O pessoal quer menos poder do Congresso. Sim. Canalhas. E do executivo.
Nossa. Porque jogando pro judiciário, é isso que eles estão falando. Não, aí vocês viram essa, né? Botaram aqui no grupo, não vi quem foi, que tá na CNN. Em evento do BRICS, Lula diz que austeridade não deu certo em nenhum país. Todo país que gastou mais do que arrecadou, que gastava mais do que arrecadava, foi super bem. Super bem. Aliás, faça isso na sua casa. Tente. Sempre, todo mês, gastar mais do que você arrecada, do que você ganha. Todo mês, para ver o que vai acontecer. Ora, pelo amor de Deus, gente. Uma boa. Ó, silêncio, nasceu um homem. Nasceu um homem. Minha família falava isso, não sei porquê. Eu fiquei quieto aqui, desculpa que eu fiz um Twitter aqui. Tweet, ó, tô ficando velho. É tipo quem usou ICQ, né? Tô falando isso aí. Eu fiz um tweet aqui falando o seguinte, né? Exatamente assim, ó. Então, com a decisão de Moraes sobre IOF, a discussão está suspensa. Tudo está suspenso. O decreto do Lula e a decisão do Congresso. Acabou. A discussão suspensa, não se fala desse assunto até dia 15 de julho, onde os 3 poderes farão uma audiência de conciliação. É isso que aconteceu. É tipo assim, então, o Brasil de verdade está suspenso. Tá. Intervalo. Alexandre, Já faz tempo, né? Alexandre de Moraes virou papa. Mas é isso. Ele virou papa. Eu não sei se é por desejo do báculo, né, papal, que o Alexandre tem essa história, né? Ele pode querer pegar o báculo papal e querer fazer alguma coisa com ele. Ou se é pelo anel. Mas que ele virou papa, ele virou. Ele quer. Cara, é impressionante. Que não é de Cristo, né? Não, é porque o pessoal pode pensar que é brincadeira, mas não é. Porque não há, dentro de um ordenamento normal, né, do que se chama de Estado dos 3 poderes, uma situação como essa. Não faz o menor sentido. O papel do judiciário não é esse. Assim, e aí quando você tenta pensar, tá, em que outro tipo de sistema aconteceria algo assim? Fala, ó, vocês estão todo mundo errado, porque basicamente foi isso que disse. Tá todo mundo errado, tá? Todo mundo aqui desse governo aqui, ó, tá todo mundo errado. Então agora eu vou marcar uma reunião para vocês conversarem e vocês vão ter que se decidir nessa reunião aí. Ele fala que essa decisão dele não tem. Mais ou menos isso. Ele fala que essa decisão dele é para que haja harmonia entre os poderes. Ele fala mais ou menos assim: os poderes estão se matando demais. E essa audiência de conciliação é para a retomada da harmonia entre os poderes. É para retomada daquela história do poder moderador que houve já na época em que o Mas Brasil... isso, O STF quer ser o poder moderador. Sim. O que acontece? O povo criou o Estado. A ideia do Montesquieu, ela surgiu para combater o Leviatã. O que aconteceu? O povo cria o Estado. O Estado vem, então, para proteger pretensões populares. Então, o Estado vem a limitar poder em defesa de direitos. Por isso que se cria o Estado. Contenha a força do meu opositor física. Contenha a força física do meu opositor. Ele ser mais forte do que eu não permite que ele me agrida, né? Então, contém a força física do meu opositor em prol dos meus direitos. Só que esse Estado criado pelo povo passou a se levantar contra o povo. Isso é o Estado Leviatã. O Estado começou a ter tanto poder que ele já não era mais o povo. Ele passa a oprimir o povo. Leviatã é o Estado que passa a oprimir o povo. Montesquieu vem, então, e cria a tripartição de poderes com essa finalidade de limitar o poder Leviatã. E cria o poder legislativo, que é o povo, o poder judiciário, que vai executar a lei do povo, e o executivo, que é um administrador, é o síndico do prédio. É isso que Montesquieu faz. E quando ele fala, os poderes têm que ser harmônicos e independentes entre si, a principal finalidade era o freios e contrapesos. Um poder tensiona o outro. E a última palavra tem que ficar na mão do povo, por meio do Senado. Veja que quando o Leviatã volta a existir, olha só isso aqui. Quando o Estado voltar a se levantar contra o povo, quando o Estado se voltar contra o povo, caberá ao Senado Federal, que é o povo, criar processo de impeachment contra aquele que usurpar sua função e se levantar contra o povo. E aí,
vem a Constituição Federal e atribui ao Senado Federal o direito do processo de impeachment. É essa a ideia. O Senado Federal tem essa função de poder do povo retomar o seu poder quando o Estado quiser se voltar novamente contra o povo. Se o Estado se tornar novo Leviatã, o Senado Federal impeachment o presidente da República, o ministro do STF. Por isso que ficou com o Senado Federal. Ou seja, no final de tudo isso daqui, quem que tá pecando mais? O Senado Federal. Agora Antes seria com o um Pacheco sonho, né? e agora com o Alcolumbre, né? Agora seria um sonho, né? Nós termos um contingente de consciências, ou seja, de pessoas com consciência de que o poder emana do povo, ou seja, que o poder constituinte vale mais do que o poder constituído, e que o povo pudesse fazer um basta. Isso não significa revolta, isso não significa baderna, isso não significa nada disso. O povo simplesmente fala assim, ó, chega, basta, isso aqui não é república. Que é o meu sonho de consumo, tá? Meu sonho de consumo, só que a pandemia provou que eu não vou conseguir isso nem tão cedo. Né? Porque o pessoal gosta de um ditador para chamar de seu. Uma tirania gostosa. É, uma tirania carinhosa, gostosa. É, a tirania safada. Carradinha no pescoço. A galera gosta. Mas o meu sonho de consumo era ver hoje, pelo menos uns 25 estados, né? 25 governadores, ou 25 assembleias legislativas estaduais, virar e falar assim, não estou falando tudo, todas não. Tô falando pelo 26 estados mais o DF, né? Não. 25 seria o suficiente. 20 já seria o tá. suficiente. 20. Virar e falar assim, ó, não, deu, isso aqui não é república. Ai, rapaz, esse assunto é... Não, é sério. Virar e falar Teria assim, como ó, fazer isso? não é teria como. São as 20 assembleias legislativas virar e falar assim, ó, gente, para tudo. Não existe mais o poder da União, vocês estão malucos. Isso aqui não existe mais. Aí vira os Estados Unidos. Entendeu? Ó, para. Ou vocês... Aqui é um esquema bem interessante. Né? Vocês Você tem os saem senados do nosso locais. cangote ou a gente vai fazer outra coisa aqui. Não é separação, não é secessão. Não, é alguém gritar. Sabe, 25 presidentes de Assembleia Legislativa virar e falar assim, ó, gente, enquanto vocês estão aí fodendo o país, nós temos problemas aqui nos nossos estados. Eu quero resolver narcotráfico, eu quero resolver o problema da pobreza, eu quero resolver o problema de comércio aqui, que tá uma merda. Vocês estão cobrando muitos impostos. E Ontem a gente mostrou aqui ontem, né? O impostômetro. Isso é pelo menos 20 Passou de estados 2 virar e falar assim, trilhões. ô, para com essa baderna aí. Vocês podem voltar aí. Nós queremos viver como país aqui embaixo. Pelo menos 20 virar e falar. Nós não temos isso hoje. Eu não estou falando de separar, não estou falando de fazer secessão. Pelo menos alguém virar e falar assim, ó, parem, chega, basta. Só que para isso nosso povo precisa estar consciente. Tem uma outra questão que eu acho importante a gente tratar. Olha o impostômetro aí. Ontem passou de 2 Isso é sacanagem. trilhões, 2 trilhões, 9 bilhões. Cara, vai brincar. Isso é sacanagem. O povo não sabe nem quanto do imposto que eles pagam quando compra o pãozinho. Gente, olha só, quando você vai no pão da padaria, tenta, sei lá, faz um cálculozinho só para você saber o quanto que do teu dinheiro ali, do teu município, de quando você está comprando o seu pãozinho ali, não estou nem falando do IPTU, nada, o pãozinho que você compra na padaria, dali já é arrancado dinheiro, é jogado para tal da União e não volta para você não. O governador de Santa Catarina falou isso. Ele falou 80% do que eu arrecado não fica comigo. Isso é sacanagem, cara. É muito Não, injustiça. e tem um detalhe, né, Alan? Isso que você falou é um ponto, mas se você parar para pensar, esse mesmo pão que você comprou e pagou imposto, né, quando você comprou, ele já rendeu muito imposto. Sim. A Porque farinha, a conta de luz. Exato. Ou seja, toda a produção. O padeiro, o funcionário do padeiro. O cara, quando comprou as máquinas para plantar o trigo. O INSS do funcionário do padeiro e do padeiro que já foi roubado antes do pão tá pronto. Pois é, e não, se você pensar desde da produção, né, da colheita, ou seja, a quantidade de imposto que um único pão gerou, cara, é impressionante. Por isso que 79% das famílias brasileiras estão endividadas. Você viu isso? Sim. 79%. Até 3 salários mínimos. 79% E as empresas da mesma forma, porque se você for olhar ali os dados sobre recuperações judiciais de empresas de falências, os dois são recordes, 2 números. Mas por Tanto que de recuperação judicial quanto de falência. Nunca houve tanta recuperação judicial e tanta falência no Brasil. Valeu aí, Lula.
É austeridade, né? Pior que É uma pandemia, bobagem. né? Há dois motivos que fazem com que 79% das famílias brasileiras não estejam endividados. Hum. Um, eu sei que vocês acertam. Duvido vocês acertarem o segundo. Qual que é o primeiro motivo? Pode ir, chuta aí, pô. Primeiro motivo. Bom, primeiro é o seguinte: o PT, de um modo geral, ele incentiva o endividamento. Isso é histórico. Histórico. Eu me lembro a Dilma lançando lá crédito para caminhoneiro comprar caminhão. Aí a frota de caminhões do Brasil ficou acima da capacidade de transporte de carga. Endividou todo mundo. O Lula tá aí também. Mas como acertou? Soltando empréstimo consignado, empréstimo de tudo. E o segundo, e a segunda causa? Porque as mulheres dessas famílias não fazem como a Janja. Se fizesse, não estava endividado. Aí, Não é verdade? Ué? Se é 79% das mulheres de todas as famílias aí fizesse como a Janja, é porque a não tinha ninguém endividado. Não, porque as mulheres das famílias jogariam para outras pessoas as suas contas. No caso da Janja, ela joga para nós. Você viu Não, que ela, esse não, ela raciocínio- também paga. Ela recebe por isso. Ela recebe. Porque o povo, olha só, o Estado cobra tanto imposto do povo que o povo se endivida. Aí o povo corre pro banco. Aí o banco faz empréstimo. Aí Sim. Então o Estado, ele toma do povo duas vezes. É isso aí. Porque ele endivida o povo e faz o povo buscar o banco que ele quer que o banco cresça. E aí tem mais. A austeridade que o Lula diz que não é importante, então ele gasta mal. A inflação sai da meta, vai acima do teto da meta. E aí o Banco Central, que graças a Deus o Gabriel Galípolo, por enquanto, tem mostrado um mínimo de responsabilidade, é obrigado a aumentar a taxa de juros. Então, se você já está endividado com uma taxa de juros Selic de 15% ao ano, obviamente que o seu endividamento vai ficar pior. Né? Vai ficar pior. Não tem jeito. Então, cara, é uma situação muito complicada. E uma outra questão que eu queria trazer para o Chiquinho, diga. Não, que alguém colocou aqui no chat, mas conversa não para tirando. É verdade. Quando eu falei assim, pelo menos as Assembleias Legislativas dissessem, né? Olha, chega, basta. Mas o ponto é, mesmo que precisasse agir de um modo mais peremptório ou bélico, como foi feito, por exemplo, no Rio Grande do Sul no período do Império, é a consciência que antecede, por exemplo, uma ação bélica. Ninguém entra para um conflito sem antes entender o porquê está entrando nesse conflito. Uhum. O povo brasileiro não tem consciência de que detém o poder constituinte. Gente, a pandemia provou isso. É muito triste isso que eu tô falando para vocês. Dói meu coração. É assim, a gente tá brincando, rindo, mas é vontade de chorar, cara. O indulto ao Bolsonaro, se for concedido pelo Eduardo Bolsonaro, caso o Eduardo Bolsonaro venha a ser candidato a presidente e se eleja, pelo Ronaldo Caiado, caso ele realmente venha a ser candidato a presidente e se eleja, pelo Romeu Zema, mesma coisa, e pelo Tarcísio de Freitas, se esse indulto, considerando já os ministros que o Bolsonaro vai ser condenado, porque tudo leva a crer que é um jogo de cartas marcadas, eles já andam por aí dizendo, se vierem esses aí com indulto ao Bolsonaro, vai ser derrubado pelo STF. A desculpa é a mesma que eles usaram lá com o Daniel Silveira, porque haveria um vínculo, até anotei, vínculo de afinidade político-ideológico, que é incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa. Quando você olha ali, né, o que é o indulto, você não encontra nenhuma condição desse tipo para barrar um indulto, derrubar um indulto, a graça presidencial, no caso do Daniel Silveira, por exemplo. Então, como é que se explica que nesse país tirânico você tenha ministros do STF por aí falando à torta e à direito fora dos autos e não haja nenhum tipo de reação? Eu pessoalmente fico impressionado como a imprensa, que deixou de ser imprensa, não grita contra isso, porque é inacreditável que ministros do STF já estejam olhando lá para frente, falando fora dos autos e dizendo, olha, o Bolsonaro vai ser condenado, esses aqui vão querer dar indulto e a gente vai derrubar. É importante entender o seguinte, por que somos uma democracia? Porque a democracia é o poder do povo, certo? O povo, então, faz a Constituição Federal. Qual o significado disso? A Constituição está acima dos três poderes. Olha só.
Pouca gente fala disso, Max. A Constituição não está na mesma hierarquia que os três poderes. Não, a Constituição está acima dos três poderes. Por quê? Porque somos uma democracia. A democracia é o poder do povo. O povo fez a Constituição. Constituição acima dos três poderes. Os três poderes merecem respeito à Constituição. Ponto. Aí vem o seguinte. A Constituição Federal disse que indulto, o presidente que dá. Anistia, o Congresso que dá. Ponto. A Constituição disse isso. Poder Executivo pode indultar, Poder Legislativo pode anistiar. É exatamente a mesma coisa, só que para cada poder. O STF não pode dizer ser um indulto e uma anistia inconstitucional, porque foi a Constituição que está acima dos três poderes que deu essa atribuição, essa competência para aquele determinado poder. Quando o STF diz que a anistia ou indulto é inconstitucional, o STF está dizendo que a Constituição errou. A Constituição está errada. E quando ele, poder, fala que a Constituição está errada, ele está dizendo a democracia está errada, a democracia falhou, isso não é uma democracia. Eu sou o poder e não a Constituição. Ah, por que o STF pode declarar uma inconstitucionalidade? Eu explico. A Constituição não é a lei maior? É. Os poderes estão abaixo da Constituição? Sim. O poder legislativo faz leis. Quando o poder legislativo fizer uma lei, que se chama lei infraconstitucional, é esse o termo, leis editadas pelo Congresso Nacional, tá? Depois da Constituição, leis editadas pelo Congresso Nacional se chamam leis infraconstitucionais. Quando uma lei infraconstitucional, ela é contra a Constituição, ou seja, em algum ponto ela contraria a Constituição, aí a Constituição Federal deu ao STF a atribuição e competência de declarar essa lei inconstitucional. A Constituição disse, o STF tem competência de declarar leis que estão abaixo da Constituição inconstitucionais quando elas violarem a Constituição. Por quê? Porque tudo nesse Estado democrático de direito merece respeito à Constituição, inclusive, principalmente, os poderes. Inconstitucional estará sendo o STF declarando a inconstitucionalidade da atribuição do Congresso ou do Poder Executivo. O que dizer do indulto concedido pela Dilma Rousseff ao José Dirceu, condenado no Mensalão? Por que ele não foi considerado, então, inconstitucional? Não havia nenhum vínculo político partidário entre José Dirceu, do PT, e Dilma Rousseff, do PT? Então, de novo, né, Chiquinho? É aquela história. Valem as interpretações que lhes vierem à cabeça. Só esse parênteses aí. Só esse parênteses. Então, veja. Não é sobre isso ainda, é só um parênteses aqui. Não sei se vocês vão chegar nesse tema ainda. Nenhum direito é absoluto, certo? O STF está como regulador dos direitos, né? Difamar, usar as redes sociais para difamar, blá, 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 seria inconstitucional. Olha o argumento deles. Seria inconstitucional. O Marco Civil da Internet, ele é uma lei abaixo da Constituição. O artigo 19... Todas as leis são abaixo da Constituição. Todas, perfeito. O Marco Civil está sendo inconstitucional porque o artigo 19 está permitindo que pessoas usem a internet de forma inconstitucional para atentar contra a honra de pessoas. Perfeito. Por que não derrubaram a postagem que chamou a Michele Bolsonaro de ex-garota de programa? É para chegar nesse ponto que você falou. Ou as postagens na época da eleição que chamavam Bolsonaro de genocida. Porque foram sobre mantidas. a filha do Jair Bolsonaro. Imagina a filha do Bolsonaro que já tem idade para ler a internet. Hoje ela viu as postagens. Chamaram minha mãe de ex-garota de programa e mantiveram as postagens válidas. Olha a incongruência. Por quê? Porque é tudo político nesse país. Esse país virou um grande partido político. Desculpa te cortar, Lacombe, é só pra fazer mas isso. era isso que eu queria falar. Eu quero mostrar que sempre a gente está caindo sempre na mesma história, né? Ou rasgam as leis, ou interpretam da maneira que querem, ou uma lei vale para alguém, mas não vale para outro, ou não vale para alguém, mas vale para outro.
É tudo conforme a cachola. A gente está numa situação muito delicada e eu não vejo nós contra eles. O PT vai dar suporte jurídico a influenciadores que apoiarem campanha. Isso não é milícia digital, não, gente. Como é que eles chamavam? MAV, né? O Jorge Donato ontem me lembrou como era movimento. Como é que era os MAV? Movimento, não sei o quê. Olha... Secalato virtual, ativismo virtual. Mas não é milícia digital. Entendeu? Militância de ativismo virtual, acho que esse era o nome. É isso mesmo, militância de ativismo virtual. Mas isso daqui é importante, tá? Porque o que você está vendo? Eles estão... Assim, chega a ser impressionante como eles estão jogando o jogo da maneira correta, porque eles estão colocando várias instâncias, tá? Para proteger o poder deles de tal maneira que não importa o que a população faça, que o povo faça, o poder deles vai continuar de pé. Então você veja, essa história de que não, os poderes estão brigando muito, precisamos de mais harmonia. O que ele quer dizer com isso? Aquilo que nós queremos fazer no Brasil, o Congresso está barrando. É basicamente isso. Assunto pesado demais. Põe na tela um negócio ali. Só um parênteses. Olha lá. O hacker. Muito bom. Olha o computador, cara. Que computador que é esse, cara? Eu não sei, não, cara. Eu sou dessa época. Pentium. Não. Como lembra desse Pentium? Antes disso. Pentium. Sou da época do Era Abaco. aqui o Pentium. Cara, nem lembrava mais do Desculpa Pentium, o cara. corte, eu não aguentei, eu vi essa aqui Eu agora. tive 4 Essa estatística. Aqui nos Estados Unidos, isso é estatística, não sou eu que estou falando, isso é matemática. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem uma arma em casa. Em casa, todo mundo tem uma arma. Tem estado que você não pode andar com essa arma na rua, tem estado que você pode andar com a arma na rua, mas em casa, todo americano tem uma arma. Nos Estados Unidos, não tem furto, cara. Não tem furto residencial. Por que não tem furto residencial? Porque você sabe que dentro da casa o cara tem chance de defesa. Então não tem furto. E nos estados que o cara pode andar armado na rua, é quase zero o número de assalto, de roubo. Já no estado que o cara não pode andar com arma na rua, como Nova York, existe roubo. Qual a conclusão que você chega? O ladrão, ele sabe quem tem direito de defesa e quem não tem. Isso é bem claro. Agora vamos para o Brasil. O Brasil é o mesmo raciocínio. Você tem mais roubos em via pública do que furtos e roubos residenciais. Por quê? Muito embora no Brasil não seja todo brasileiro que tem uma arma em casa, todo mundo tem chance de defesa em casa. Olha só. Por que o furto ele é menor quando você tá com a luz acesa? Vai viajar, deixa a luz acesa. Por quê? Chance de defesa. O ladrão, o vagabundo, ele quer a vítima fácil. Ele não quer... Então, quando você fala assim, veja só, tá liberado arma. Todo cidadão pode andar armado agora. Tem gente que vai escolher não andar armado. Mas esse que escolher não andar armado, ele estará seguro só pelo efeito dissuasório do argumento. Porque o ladrão vai imaginar o seguinte, eu não sei se esse cara tá armado ou não, mas ele pode estar armado. Hoje o vagabundo no Brasil, ele tem certeza que o cidadão tá desarmado. Quando ele, com essa certeza de que o cidadão está desarmado, ele vai assaltar e é um policial, o que acontece? Ele morre. Mas ele só assaltou aquele policial que estava armado porque ele tinha certeza que aquela era uma vítima desarmada. Ele não tinha dúvida disso. Entende, Lacombe? A luz da casa tá acesa, o vagabundo não vai entrar. Mesmo que ele tenha certeza que não tem uma arma de fogo, ele vai pensar muito antes de entrar. Por quê? Porque vai que é um morador que tem coragem de pegar uma faca, porque tem faca dentro da casa. Ele pode não ter uma arma, mas ele tem uma faca de cozinha. Faca de cozinha é uma arma. Então, só o efeito dissuasório disso tudo já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Isso é estatística. E direito de usar arma ou não diz respeito exclusivamente à liberdade, gente. Não é sobre arma.
Carro também mata, mão também mata, arma mata, tudo mata. Não é sobre arma, é sobre chance de defesa que a esquerda não quer que o cidadão tenha. É esse o fato. A esquerda quer que o cidadão esteja numa condição de menos força, uma condição de inferioridade. É isso que a esquerda quer. Esse não precisa ir longe. Veja essa matéria que nós acabamos de mostrar aqui, que agora o PT vai colocar o partido à disposição para derrubar postagens da direita. Veja, eles querem ter mais força que a direita. Agora, se a direita responder, vem uma matéria do PL e fala assim: nós vamos colocar o PL também à disposição da direita para derrubar postagens da esquerda. O que deve existir é o equilíbrio entre forças. É isso que o Estado de Direito busca. Se você olhar para o próprio direito, ele fala em paridade de armas. Paridade de armas. Acusação e defesa têm que ter as mesmas condições para que exista democracia. É disso que se trata. O americano tem isso muito enraizado. O Estado tem arma, o cidadão tem que ter arma. Porque se o Estado se torna um leviatã contra o povo tem que ter chance de se defender. É exatamente isso. No Brasil, o Estado sequestrou a liberdade. No Brasil não há liberdade. Não há liberdade. O Estado sequestrou a liberdade do povo de falar, a liberdade do povo de andar, a liberdade do povo de sorrir, a liberdade do povo de comprar. Não existe liberdade no Brasil, econômica, de ir e vir. O país sequestrou o povo. Quem manda no Brasil é um Estado totalitário. E é diferente. Né, Mas a jurisprudência é imutável, né? Diferente da nossa. A gente chama de jurisprudência aquilo que não é. Veja, o que é a ideia de jurisprudência? Desculpa te cortar. Não. A ideia de jurisprudência é o entendimento consolidado. Ou seja, o entendimento imutável. Eles chamam de common law. O entendimento da corte é aquele sobre o tema. Isso eu acho muito legal, porque isso traz segurança jurídica. O que acontece? Eu vou entrar com uma ação judicial. Eu já sei qual é o entendimento, o juiz já sabe qual é o entendimento, e a gente já sabe praticamente o que vai acontecer. Porque já está consolidado e é imutável. Essa é a ideia. Para pegar só um exemplo... Ou seja, independe do juiz, independe da ação, independe exatamente. do local, ou de quem está entrando O com a ação. entendimento é esse. E ele não vai mudar a depender de quem é a parte. Mas pega só o exemplo da prisão após condenação em segunda instância. Exatamente. Quantas vezes o STF revisitou essa porcaria? Exatamente. Isso não é jurisprudência. O Brasil chama de jurisprudência decisões isoladas. Jurisprudência é entendimento consolidado. Por exemplo, súmula vinculante. Súmula vinculante, para mim, é uma jurisprudência, porque é um entendimento consolidado e todo mundo tem que respeitar aquilo. A gente pega uma decisão isolada e chama aquilo de jurisprudência. Não é. Decisão isolada é decisão isolada. Jurisprudência é o que tem aqui nos Estados Unidos, é o que tem na Inglaterra, é o common law. O nosso sistema é o civil law. O que é o civil law? É a lei e o judiciário interpreta a lei. Tá feita a cagada. Essa ideia de interpretar a lei, cada juiz pensa. A situação é tão desesperadora, é tão surreal que parece piada. Parece que o Brasil voltou lá na época medieval. Na época que tinha o rei, e quando dois plebeus tinham algum problema, algum conflito sobre a divisão de terra, a produção, de quem que era a vaca, eles eram apresentados diante do rei e o rei decidia. Não tinha justiça, não tinha parlamento, era o rei que decidia. Inclusive decidia muitas vezes que ninguém estava certo, que os dois tinham que voltar para casa e o rei é que ia ficar com a vaca ou com a terra. Parece que o Brasil virou isso. Vocês todos estão acompanhando esse conflito que está tendo entre o governo e o Congresso, porque o governo quis aumentar os impostos no povo brasileiro, o Congresso impediu. O Congresso usou uma ferramenta constitucional que se chama Projeto de Decreto Legislativo, para assustar o decreto do Lula de mais impostos. No Congresso nós tivemos 383 votos. Dificilmente qualquer projeto dentro do Congresso alcança esse número de votos. 383 deputados federais optaram por votar para assustar os impostos do Lula, proteger o povo brasileiro. E aí o Lula aciona o seu escritório de advocacia supremo, que é o Supremo Tribunal Federal. Pronto, aí foi a guerra declarada. Começa a atacar o Congresso, paga 140 mil para financiar
impulsionar conteúdo para atacar o Congresso, ativa sua militância, ativa o seu gabinete do ódio e tudo vai parar nas mãos do Moraes. Calma, que primeiro foi para o Barroso. Aí o Barroso, ao invés de fazer uma distribuição no sistema do STF, que seria o esperado, não. Ele pega e entrega na mão do Alexandre de Moraes. É impressionante. Tudo cai na mão do Alexandre de Moraes. Parece que todos os inquéritos do Brasil estão nas mãos. Por que não demite os outros 10 ministros, então economiza o dinheiro e deixa só o Moraes decidir? Vamos lá. E aí estava todo mundo esperando o que o Moraes ia fazer. Moraes ia ficar do lado do Lula, Moraes ia ficar do lado do Congresso, ia anular o decreto Lula, ia anular o decreto do Congresso. O que o rei, imperador Moraes ia fazer? Gente, desculpa, tem que rir disso aqui. Aí o Moraes dá uma lapada, tipo assim, ele anulou a existência dos representantes eleitos. Porque o presidente, querendo ou não, tem voto. Os deputados, senadores têm votos também. O que ele faz? Foda-se vocês tudo. Eu que mando nessa porra. E toma essa decisão. Moraes suspende decretos do Lula e decisão do Congresso sobre IOF e determina audiência de conciliação. Ele sustou foi tudo. Sustou o decreto Lula, sustou o decreto legislativo com 383 votos dos deputados federais e falou, ó, crianças, vocês estão brigando aí, quem vai decidir sou eu. Aí a justificativa que eles estão dando, que é podre, é essa aqui. Como os dois lados acionaram a Suprema Corte, então a Suprema Corte é que vai decidir. Só que o que eles não entendem ou não falam? Que só foi acionado a Suprema Corte porque eles criaram esse ambiente onde tudo é judicializado, porque eles acostumaram a dar sempre a palavra final em tudo. Inclusive até mesmo quando não são provocados. Inquéritos são abertos sem provocação do Ministério Público. Então, durante o governo Bolsonaro, o STF impediu atos do Bolsonaro sem serem provocados. E pedia 48 horas para que fosse explicado. Eu não vi isso até agora no governo Lula. Cadê as 48 horas para explicar o escândalo do INSS? Ninguém viu. Então nós estamos vendo o Moraes agora decidindo, ele tomou uma decisão. A decisão é, olha, acabou esse negócio de vocês acharem que quem manda aqui é vocês. Tá? Quem manda aqui é o STF, é bom vocês já irem se acostumando. Agora, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Olha isso aqui. Aí o Flávio Dino, vai isso aqui, ó. Conciliação, essa negociação, esse diálogo deve ser conduzido pela política. Na medida em que a política entra em colapso, em curto-circuito... A política entrou em colapso porque eles criaram esse ambiente. Em todos os países do mundo, isso se transforma numa busca de que o terceiro poder, de algum modo, arbitre. E aí o Supremo tem esses dois caminhos. Ou ele pode simplesmente decidir à luz, entre aspas, da letra fria da Constituição, ou ele pode, por esse caminho de inovação institucional, Inovação institucional. Vou falar nada. Chamar à mesa os poderes políticos e tentar, de algum modo, que haja um entendimento. Porém, creio que não basta que ele seja acerca de uma única questão. Porque o tema geral da responsabilidade fiscal transcende esse conflito concreto. Determinado setor social... Agora o STF vai querer interferir na responsabilidade fiscal. Tem que pagar a conta, ou determinado poder tem que pagar a conta. E isso conduz a impasses. Então eu imagino que na impossibilidade da política resolver, o Supremo, quem sabe, consiga de algum modo encaminhar algo que seja justo, socialmente justo. Então vamos lá. O STF, ao longo dos últimos anos, criou uma atmosfera, um ambiente onde eles decidem tudo. A esquerda acostumou a judicializar tudo no STF porque são eles que decidem. Então, quando a esquerda perde alguma coisa democraticamente, o STF vai agir ditatorialmente. E agora, eles estão reclamando de que isso acontece com frequência. Acontece porque eles deixam. Eles poderiam simplesmente dizer, olha, isso não compete ao STF, mas eles nunca fazem isso. E agora nós temos esse ambiente terrível que a gente está vivendo agora. Cara, isso é surreal. Isso que está acontecendo é impressionante. Fecha o Congresso logo. Para que fazer eleição, meus amigos? Para que gastar dinheiro, sair fazer campanha, se nada é decidido por quem o povo elege? Tudo é decidido agora por eles, inclusive decidir anular
um lado contra o outro. É surreal. Então suspendeu tudo. Então Lula não manda mais nada, nem o Congresso. Foi isso que eu entendi, Borgo? Audiência de tentativa de conciliação entre dois poderes. Eu lembro daquela musiquinha lá, tá dominado, tá tudo dominado. Ou é constitucional ou não é. O Supremo Tribunal Federal analisa a constitucionalidade, adaptação do texto legal à Constituição Federal. Ou é ou não é, não tem conciliação na constitucionalidade. Aliás, né? É o que mais está acontecendo, a democracia virou relativa, né? Então, a tentativa de conciliação na constitucionalidade é um escárnio, é um absurdo, é bater na cara do povo brasileiro, sabe? Então, meu Deus, Pitoli, é assustador, assustador. Cadê a OAB? Cadê a Ordem dos Advogados do Brasil? Isso é um absurdo, é assustador, Pitoli. O Congresso e o Executivo numa audiência de conciliação para ver se vai usar um imposto como forma de arrecadação. Eu não sei. É inacreditável. Imagina as pressões, as ameaças, as chantagens que não vão ter aí por trás dessa negociação. Bom, mas era previsto, né? Porque essa audiência é mais ou menos assim. Ô Mota, ou você aceita a conciliação, não sei como seria aceitar, né? Porque o Congresso já foi votado, né? Como é que faz agora a conciliação? Volta, recua, chega lá para os deputados e fala, gente, vamos conversar aqui, é mentirinha, é brincadeirinha, vamos anular essa votação. Não sei, virou palhaçada, virou bagunça. Ele acabou de dar de costas, de ombros para 383 parlamentares ou 80 milhões de votos. É um absurdo. Absurdo. Depois eles acham ruim de chamarem de o Congresso da mamata, né? Pode fechar, acabou, não tem mais. Não tem mais o porquê ter executivo e legislativo, acabou a função. O Xandão vota em tudo. Aliás, a própria relatoria dele já é um absurdo. Chegou lá no Supremo e caiu para ele, seu relator. Quer dizer, só ele. É o censor maior da nação. Acabou a nação, acabou a democracia, acabou o país.